Meu nome é Samuel Medina, eu tenho 37 anos, sou médico hematologista do Hemocentro de Campinas e trabalho na unidade de hemofilia há 7 anos. Os sintomas das doenças hemorrágicas são principalmente sangramentos de diversos tipos. O que nós observamos com muita frequência são sangramentos cutâneo-mucosos, que são os sangramentos que mais facilmente são percebidos pelos pacientes, desde a infância até a idade adulta. Então, principalmente manchas roxas, sangramentos gengivais, sangramentos no nariz, sangramento nas fezes, na urina, ou sangramentos mais profundos, como sangramentos articulares, musculares ou sangramentos internos. Nas mulheres, particularmente, pelo fato das mulheres apresentarem sangramentos regulares pelo trato genital ao longo da vida, um dos principais sangramentos são o fluxo menstrual aumentado. E nesse caso a gente chama de hipermenorreia, quando a menstruação vem em grande volume. Uma outra característica desses sangramentos profundos que eu mencionei, como sangramentos articulares, é que nem sempre o paciente percebe o sangramento como a presença de sangue visível, mas muitas vezes esses sangramentos são, por serem internos, eles são percebidos como um inchaço, uma dor ou uma dificuldade de movimentação de uma determinada parte do corpo. Isso precisa ser notado porque pode ser uma chave para o diagnóstico de boa parte das doenças hemorrágicas. Como nós estamos falando de pacientes mulheres com doenças hemorrágicas, é interessante lembrar que algumas vezes as doenças hemorrágicas podem se manifestar como sangramentos durante o período de gestação, sangramentos anormais ou sangramentos excessivos durante o período de parto ou no pós-parto. Toda mulher que tenha uma história de sangramento excessivo no período gestacional, durante o parto ou no pós-parto, deve conversar com seu ginecologista, com seu obstetra, a respeito das características desses sangramentos e, no caso de ser uma suspeita de um sangramento maior do que aquele que seria esperado, o próprio ginecologista deve solicitar avaliação especializada ou o encaminhamento para o hematologista para que esses casos sejam apropriadamente investigados. Com relação ao diagnóstico, no Brasil, os centros especializados no diagnóstico e tratamento de doenças hemorrágicas são os hemocentros. Então, no caso de uma mulher que tenha a suspeita de uma doença hemorrágica, ela pode ser encaminhada diretamente a um desses centros de tratamento, que são os centros de tratamento de doenças hemorrágicas, nos hemocentros, ou ela pode ser encaminhada para um hematologista de algum consultório, de uma clínica particular, eventualmente, e esse hematologista, ao detectar a possibilidade de uma doença hemorrágica, vai encaminhar a paciente para o centro de investigação e para o centro de tratamento adequado. Com relação às doenças hemorrágicas que afetam as mulheres, elas podem ser as mais diversas possíveis. Embora a hemofilia seja uma doença que acomete predominantemente homens, as mulheres que possuem a mutação que leva à hemofilia, elas são chamadas de portadoras, que na maioria das vezes não apresentam sangramentos, mas eventualmente elas também podem apresentar, são as chamadas portadoras sintomáticas. Além das portadoras sintomáticas de hemofilia, que podem sangrar, outras doenças hemorrágicas também podem acometer as mulheres, entre elas a doença de von Willebrand, os distúrbios plaquetários, as deficiências raras de outros fatores, como por exemplo o fator 11, fator 13, fator 7, fator 5, mas também a gente não pode esquecer das doenças hemorrágicas adquiridas, como por exemplo o inibidor adquirido do fator 8, que acomete tanto homens quanto mulheres. Então, as doenças hemorrágicas que acometem as mulheres são as mais diversas, assim como os homens, só que algumas vezes esse diagnóstico é negligenciado. Então, daí a importância de avaliar adequadamente mulheres com sintomas hemorrágicos e encaminhar para a investigação adequada.
Com relação à investigação, os exames mais indicados como triagem são um hemograma, que é um exame que todo mundo já fez em algum momento da vida para avaliar, por exemplo, a contagem plaquetária, a presença de anemia, né? E os exames para avaliar especificamente a coagulação, que são o TP e o TTPA. O que eu queria chamar a atenção da população e principalmente dos médicos que avaliam esses pacientes é que muitas vezes pacientes com doenças hemorrágicas podem ter estes exames completamente normais. Daí a importância de juntar todas as peças, né? Então a gente precisa juntar os resultados de exames laboratoriais com os sintomas clínicos, com a história familiar, que é extremamente importante e muitas vezes negligenciada. Então, a hora que a gente junta todas essas peças, a gente consegue dizer se o paciente merece ou não, precisa ou não de uma investigação mais aprofundada. E aí, exames mais específicos devem ser solicitados. Então, chamar atenção para isso. Às vezes, uma doença hemorrágica pode cursar com exames de triagem normais. Um ótimo exemplo disso são as mulheres portadoras de hemofilia. Enquanto seus filhos que têm hemofilia muitas vezes já apresentam o exame de triagem alterado, né, que é o TTPA, as mães portadoras podem ter um TTPA normal. Na maioria das vezes elas têm, e isso não exclui a possibilidade delas serem portadoras e terem outros filhos com hemofilia. Então essa informação deve ser levada em consideração. É importante lembrar que, uma vez indicados, vários exames específicos podem ser necessários para o diagnóstico definitivo da doença hemorrágica. Como são muitos tipos de doenças hemorrágicas diferentes que podem afetar as mulheres, diferentes tipos de exames podem ser necessários. Então, é possível que, se você estiver sendo investigada para o diagnóstico de uma doença hemorrágica, o seu médico solicite, além dos exames de triagem que eu mencionei, alguns exames específicos como dosagens de fatores de coagulação, dosagens do fator de von Willebrand, cofator de histocetina, teste de agregação plaquetária, que é um teste não tão disponível em todos os lugares, mas muitas vezes necessário para o diagnóstico de doenças hemorrágicas, dosagens de alguns inibidores de fatores de coagulação, como no caso da hemofilia adquirida ou do inibidor adquirido do fator 8. Esses exames são encontrados nesses centros de referência de diagnóstico de doenças hemorrágicas que eu mencionei. São também disponíveis numa série de laboratórios particulares, para quem estiver fazendo a investigação por convênio ou particular, mas muitas vezes pode ser necessário o encaminhamento para um desses centros de referência onde esses exames estejam disponíveis. Uma vez dispondo dos resultados desses exames, o médico hematologista vai conseguir então direcionar para o diagnóstico correto. Eu gostaria de destacar que nem sempre, mesmo fazendo todos esses exames, a gente consegue chegar no diagnóstico definitivo de uma determinada deficiência. Um bom exemplo disso é um conjunto de pacientes que apresentam doenças hemorrágicas, apresentam sintomas hemorrágicos, melhor dizendo, mas que apresentam todos esses exames de investigação normais. Esses pacientes são chamados de pacientes com doença hemorrágica não definida. Esses pacientes, pela sua história, pelos seus antecedentes pessoais e familiares, não deixam dúvida para o hematologista de que são portadores de uma doença hemorrágica. Porém, podem vir com os exames completamente normais. E aí, neste caso, o tratamento vai ser um pouquinho diferente daquele tratamento dos pacientes portadores de um distúrbio específico da coagulação. Um bom exemplo seria, por exemplo, os indivíduos que têm doença de von Willebrand. Pacientes com doença de von Willebrand muitas vezes vão receber como tratamento concentrado de fator de von Willebrand, que é disponível através do programa de coagulopatias hereditárias no Brasil todo, em todos os hemocentros. Já pacientes com uma doença hemorrágica não definida, por a gente não saber exatamente ou não dispor exatamente de um exame que mostre onde o paciente apresenta a deficiência, muitas vezes o tratamento vai ser baseado em medidas gerais, que são tão ou às vezes até mais importantes do que o tratamento específico. Outras vezes a gente pode basear o tratamento num suporte, ou seja, medicações que ajudam a coagulação de maneira mais
geral, como por exemplo os antifibrinolíticos. Os antifibrinolíticos são medicamentos que podem ser usados por via oral, por via endovenosa e que ajudam na manutenção da estabilidade do coágulo. Então, portanto, diminuem a incidência de sangramentos. Esses medicamentos são indicados pelo hematologista que está acompanhando o paciente e essas orientações dependem, claro, de cada diagnóstico e de cada manifestação hemorrágica. Então, não é uma orientação universal, mas deve ser individualizada de acordo com a necessidade de cada paciente. É importante destacar também que, embora os sangramentos menstruais sejam os principais sintomas relacionados às doenças hemorrágicas em mulheres, elas devem receber orientações a respeito da maneira adequada de identificar e tratar sangramentos em outras partes do corpo, outros tipos de sangramento. Embora o tratamento principal possa ser baseado apenas na supressão da menstruação, na maioria das vezes, é necessário que ela saiba, por exemplo, como e quando ela deve utilizar um antifibrinolítico para o controle de um outro tipo de sangramento que eventualmente possa acontecer, ou até o uso concomitante do antifibrinolítico junto com o anticoncepcional. Isso é muito importante também. Como orientação geral aos médicos que não são especialistas em doenças hemorrágicas, eu gostaria de reforçar a importância de realizar uma boa história clínica. Isso é muito mais importante do que exames de triagem. Então, pacientes que têm manifestações hemorrágicas, sangramentos superficiais do tipo cutâneo mucoso ou sangramentos profundos, sangramentos pós-procedimentos, cirurgias, procedimentos dentários, todos esses devem ser valorizados e essas pacientes no caso, devem ser encaminhadas para investigação por um especialista em doenças hemorrágicas. Em outras situações, quando, por exemplo, a paciente apresenta um familiar com sintomas hemorrágicos, ou quando apresenta um exame de triagem alterado, num exame pré-operatório, por exemplo, também são situações em que as pacientes devem ser encaminhadas. Nesses casos, a gente diminui muito a chance de deixar passar um diagnóstico importante e orientar os pacientes adequadamente em busca do diagnóstico. Na suspeita de uma doença hemorrágica, o primeiro passo a ser dado é procurar um médico. Esse médico pode ser o ginecologista, pode ser o clínico geral, alguém que você vai ter liberdade para falar do seu sintoma hemorrágico. O segundo passo vai ser o encaminhamento, e aí conversar com o médico a respeito da necessidade ou da intenção de fazer uma investigação mais aprofundada. E nesse caso, a investigação vai ser conduzida por um especialista em doenças hemorrágicas, no caso o hematologista. Então, se você tiver a suspeita de alguma doença hemorrágica, se estiver apresentando algum sangramento que você acredita que não é o normal, não deixe de procurar ajuda, não deixe de procurar o diagnóstico. Mesmo para os casos mais graves, nós temos hoje muitos tratamentos disponíveis, tanto as nossas técnicas de diagnóstico quanto as modalidades terapêuticas melhoraram muito nas últimas décadas, nos últimos anos. Então, a maioria das pessoas que procura ajuda consegue chegar no diagnóstico correto e consegue obter as informações necessárias para ter um tratamento adequado e uma vida normal, acima de tudo, que é o que a gente sempre busca. É possível sim ter qualidade de vida. Damas, distúrbios hemorrágicos nas mulheres.